Boa noite, ótima noite de quinta-feira, dia 14. Já estamos no dia 14, né? Nessa quinta-feira gelada aqui em Porto Belo, nesse ventinho que tá gelado. Não tem, eu ia falar outra coisa, mas enfim, está bem gelado nessa quinta-feira. 6 horas e 9 minutos. Bom, vamos começar aí mais um bate-papo do Ponto de Partida, aqui pela 98 FM. Você pode acompanhar a gente pelo site 98fmlitoralsc.com.br, pelo Instagram, acompanhar lá nossas postagens, o nosso dia a dia, informações, notícias, @rádio 98.3sc. Também pode acompanhar a gente pela live, facebook.com/rádio 98.3sc e no YouTube, Rádio 98 Litoral SC. Hoje a gente traz aqui um convidado que a gente vai falar uma coisa que lida muito com o coração e com o bolso das pessoas, né? A gente vai falar hoje aqui sobre imóveis do tão aclamado Minha Casa, e os imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então hoje a gente tem um convidado aqui que ele é expert, praticamente aí um grande expert aí nessa parte desses imóveis. A gente traz aqui o Eliseu Mossi, que ele está dominando aí as cidades vendendo esses imóveis. Boa noite, Eliseu. Se apresente para nós, por favor. Quem é o Eliseu? Boa noite, Peri. Boa noite ao nosso queridíssimo apresentador aí. Boa noite ao público que está nos assistindo aí e que vai nos assistir posteriormente, né? Bom, eu sou gaúcho da cidade de Faxinalzinho. Eu vim para Balneário Camboriú final de 2000. Aí trabalhei em uma empresa ali na Avenida Atlântica, 2 meses. Depois saí de lá, fui para uma madeireira. Depois saí da madeireira, fui para um supermercado, onde fiquei lá de 2001 até 2023. Nesse período ali passei por algumas experiências dentro da empresa, uma empresa que deu bastante oportunidades e continua dando, né? E conhecendo um pouco também comecei a se interessar pelo mercado imobiliário a partir da primeira compra do meu imóvel. Vou estar falando um pouco mais para frente sobre isso, talvez é o que impactou mais para mim e fez eu decidir optar por esse mercado. Certo. Então daí já tens uma experiência em outros ramos, né? E quando é que assim, então já vamos entrar nesse assunto. Quando é que tu começou? Quando que foi a primeira compra do teu imóvel e quando que despertou esse interesse em começar a vender e em ajudar as pessoas? Bom, assim, lá em 2010 eu acabei fazendo uma aquisição do meu primeiro imóvel lá em Balneário Camboriú, no centro, um imóvel bem pequeno na época. E por incrível que pareça, talvez a falha do corretor foi que me levou a buscar esse mercado. Não sei se falha em tanto, mas a forma que ele lidou me chamou a atenção. Assim, o imóvel era em torno de 95 mil reais, se eu não me engano, 98. E aí ele cobrou 5 mil reais da vendedora, pediu mais 5 para mim e mais um Jack Daniels e eu dei. O imóvel foi comprado na base do Jack Daniels? Daí tipo, aí eu comecei a pensar, acho que na época o meu salário era 1.000 e alguma coisa, né? E eu falei, poxa, o cara em uma semana, tipo, a gente não tinha muita noção de como que é o mercado. Hoje a gente sabe que não é só isso, tem todo um trabalho por trás, tem toda tu tem que lidar de uma forma bastante extensa até para ter resultado. Mas na época eu pensei, não, tipo, ganhou 5 vezes, 10 vezes quase o meu salário em pouco tempo, né? Em alguns dias, falei, não, tem que entrar para esse mercado aí também. E aí, além disso, a documentação ele passou para mim fazer, tipo, prefeitura, cartório, registro. Então, e aí eu comecei a me interessar por esse mercado, pesquisar sobre isso. Aí algum tempo mais tarde eu fui trabalhar num escritório de uma imobiliária, de um parceiro meu. E eu trabalhava mais ali na parte do atendimento, fazia muita questão da venda, eu queria entender mais o mercado, né? E aí acabou acontecendo a primeira venda, e aí foi dali para frente. Aí
aí eu fui aperfeiçoando essas habilidades. Essa habilidade da venda, tá certo. Ali, a gente falando mais pelo imóvel do Minha Casa Minha Vida, e como é que está a procura desses imóveis, como esse mercado ainda está aquecido, porque a gente percebe que hoje o mercado de venda de imóvel, ele teve uma boa queda, né? Hoje, aqui, quando a gente fala em imóveis na praia, a gente fala em muito imóvel na planta, imóvel alto padrão. Então aqui o imóvel ainda está aquecido, porque tem a facilidade de você lá pagar uns balões, pagar uma entrada pequena e ir parcelando. A classe média ali está dando uma sofrida, né? E onde procura mais esse mercado do Minha Casa Minha Vida. Como é que está essa procura, assim? Como é que tu vê esse mercado hoje do Minha Casa Minha Vida? Então, no meu caso, assim, eu tenho bastante procura. Mas assim, o meu fechamento, 90% do meu fechamento é faixa 1. Então, que é aqueles imóveis ali que, dependendo da cidade, por exemplo, hoje Tijucas praticamente nem tem. Mas Tijucas é 195, Itajaí tu pega 220, então assim, eu estou fazendo mais negócios em Itajaí. Digamos que tem 3, 4, um Tijucas 1, Camboriú 2 e uns 8 Itajaí. Só para uma média, uma noção de mercado, né? Mas eu acho que a grande dificuldade talvez é essa questão às vezes o conhecimento do cliente, às vezes a entrada, né? São coisas que às vezes dificulta a aquisição desse imóvel. Essa aquisição ali, essa entrada ali como é que funciona essa parte ali que existe nesse faixa 1 existe alguns benefícios que é dado, né? Que é um subsídio do governo, tem uma taxa diferenciada. Nessa parte aí, o que tu diz que qual que é o desafio maior assim para o cliente comprar hoje uma casa? Nesse faixa 1, faixa 2 ali que tu lida mais? Olha, o Minha Casa Minha Vida ele tem bastante benefícios, né? Então, taxa de juros, subsídios. Aí, subsídio, essa questão é um pouco específica, porque depende do perfil do cliente. Mas eu acho que o principal desafio é, no caso, a burocracia, né? A complexidade do processo, a comprovação de renda, entrada, análise de crédito, avaliação de imóvel, porque o Minha Casa Minha Vida, a engenharia, tem uma exigência um pouco maior. Né? Então, se por um lado tem mais benefício de taxa de juros, de parcela, subsídio, por outro lado a exigência do imóvel é um pouco maior. Tem aquela parte da burocrática, né? Que também não é muito fácil de cumprir, né? Como a gente trabalha com financiamento, acaba sempre batendo nessa questão da engenharia, né? Mas assim, me diz qual foi o cliente ou uma primeira compra. Tu ainda lembra da primeira venda? Como é que foi a primeira venda? Você fala assim, eu comecei com fulano, peguei pela mão, levei lá, ele assinou o contrato, e como é que foi? Lembra disso? Como é que foi esse caminho? Olha, eu acho que foi bem emocionante até, porque assim, mesmo eu não tendo... Hoje eu sei que, e a gente sabe, né, que... chegou lá, o cliente olhou o imóvel, tu já liga para a construtora ou pro proprietário e fala, tá fechado. Sabe que muitas vezes não é bem assim. Mas na época foi exatamente o que eu fiz. Eu levei o cliente, ele gostou do imóvel, e eu liguei para a construtora e falei, o negócio está fechado. O imóvel é do meu cliente. E por incrível que pareça, a gente fechou mesmo. Então, assim, foi um colega de trabalho meu na época, porque assim, como que deu a minha saída do mercado pro ramo imobiliário. Tipo, eu fui fazendo enquanto estava lá, fiz curso, fiz estágio, e aí quando eu me senti que era hora de sair, eu saí. Então esse cliente era um colega de trabalho meu, trabalhou quase que o mesmo tempo que eu na empresa, e foi o primeiro que comprou comigo. Ainda fez uma venda dentro de casa, né? É mais fácil vender assim, quando a pessoa já confia na gente, né? É mais tranquilo. Tu lembra se esse imóvel foi também nessa linha do Minha Casa Minha Vida ou foi algum outro padrão? Foi Minha Casa Minha Vida. Foi Minha Casa Minha Vida?
Tá. A gente vai começar, vamos encaminhar aqui para o fim do primeiro bloco. Só vou lembrar aqui então os ouvintes, né? Se você quiser escutar a gente pelo radinho, você vai lá no seu radinho, no seu carro, 98.3, você vai sintonizar aqui a rádio e escutar o nosso podcast, né? Nosso radiocast. Você também pode escutar pelo web app na 98fmlitoralsc.com.br. Você abre lá o site, você tem um web app, você dá o play, pode bloquear o seu celular e fazer qualquer outra coisa, que o celular vai continuar rodando, vai continuar com as entrevistas, vai continuar com as músicas, vai continuar com toda a programação aqui da Rádio 98 SC. Você pode acompanhar os posts aqui no Instagram, @rádio98.3sc, facebook.com/rádio 98.3sc para você ver também. E a gente também está no YouTube, Rádio 98 Litoral SC. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, uma pausa, tomar um café, tomar uma água, pegar um ventinho frio ali fora, se caso quiser dar uma gelada, né? E a gente vai, e na sequência a gente já volta para o segundo bloco aí nessa quinta-feira, com Eliseu Mossi, corretor de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso Radiocast, ponto de partida em parceria com a Rádio 98.3 FM, no Ponto Notícias, e também com a Associação Marquinhos, vou precisar de ajuda que eu não lembro. Cultural e Comunitária. Associação Cultural e Comunitária de Porto Belo. Amigos de Porto Belo. Você pode acompanhar a gente no 98fmlitoralsc.com.br. Lá tem o web player. Você vai lá, dá o playzinho, pode travar seu celular, pode ir lá fazer seu café, seu lanchinho, sua janta. Pode sintonizar a gente 98.3 FM no seu rádio, no seu carro, onde você estiver. Você pode ver a gente no facebook.com/98.3sc, no YouTube Rádio 98 Litoral SC e também ver nossas postagens lá no @rádio 98.3sc. Bom, continuando aqui no segundo bloco com o Eliseu, o homem do Minha Casa Minha Vida. Cara, ali no primeiro bloco a gente comentou sobre que existem algumas dificuldades ali, né, dos clientes em conseguir algumas coisas, né? Por renda ou por alguma outra coisa. Um conselho que você daria para quem quer comprar a casa? Como é que como é que a pessoa pode se preparar? Quero comprar uma casa. Eu agora vou querer comprar uma casa. Como é que eu posso começar a me preparar para quando eu for procurar o Eliseu, falar assim: Eliseu, quero comprar uma casa e já escutei tudo lá na rádio e já está tudo pronto. O que vamos seguir? O que eu preciso fazer? Bom, eu acho que para quem paga aluguel, eu acho que tem que observar a parcela coberta no orçamento, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Para quem for investir, eu acho que tem que observar custo-benefício, né? Que a margem pode variar ali de 4% a mais de 1%, dependendo da escolha do imóvel. Então, eu estou falando isso para imóveis prontos, né? Uhum. Então, tem outros critérios, por exemplo, se for comprar imóvel na planta, que tem que observar, mas eu acho que o básico é isso, né? Primeira coisa, se for para quem paga aluguel, é a parcela que cabe no orçamento, e para quem quer investir, observar custo-benefício. Mas tem mais alguma outra dica que tu pode dar? Eu quero comprar o imóvel lá, Minha Casa Minha Vida, lá em Itajaí. O que eu preciso, o que a gente precisa te entregar, fora a minha vontade, né? Como é que é? Eu preciso já comprovar renda e segurando alguma documentação, alguma coisa que eu preciso ir atrás? Assim, a primeira coisa, no meu caso, como que eu faço, né? A primeira coisa que a pessoa tem interesse no imóvel. A primeira coisa que eu pergunto, no caso, é qual que é a parcela que a pessoa quer pagar e qual que é a ideia de entrada que ela gostaria de dar. Para aí eu estar direcionando ela para o melhor custo-benefício possível. A primeira coisa que eu peço depois dessas perguntas é um documento pessoal. Para aí eu fazer uma verificação, se não tem alguma restrição, se como é que está. Aí fez a verificação disso, aí já alinho o imóvel, alinho o interesse do cliente e já faço a liberação de crédito. A liberação de crédito é muito rápida, tipo assim, me passou a documentação, meia hora o crédito está aprovado. Tipo, me passou toda a documentação, e não é muita coisa, é documento pessoal, básico, comprovante de renda e residência.
imposto de renda, ou em algumas situações, no meu caso a maioria não faz, porque é baixa renda, né? Então, mas assim, de forma muito simples e bem específica. Então quer dizer que o crédito aprova rápido, é papum. É muito rápido. Então basicamente o cara vai lá, olha um imóvel, gostou do imóvel, o renda aprovou, bateu certinho, então já só fazer a parte... as outras partes burocráticas, que a gente sabe que demora um pouco, a parte do banco e tal, mas já fica tudo encaminhado em pouco tempo, então, né? É, muito pouco tempo. Isso é bom, porque o cara às vezes que o cara quer sair do aluguel, né? Ele tem um prazo, ele já vem com prazo curto, ele já vem com prazo... Eu preciso sair tal dia, daí o Eliseu vai lá, corre e faz acontecer, né? E nessa parte desses imóveis do Minha Casa Minha Vida, teve alguma mudança recente que tu sentiu, que ajudou, que complicou, que favoreceu? Agora saiu a faixa 4, né? No faixa 1, faixa 2, ali, o que tu sente assim, desse mercado? Ó, o que eu percebi, assim, ó, teve essa mudança recente ali do faixa 4, que foi para imóveis até 500 mil. Só que daí, por outro lado, também o governo tirou ali o percentual dos imóveis usados. Então, da mesma forma que facilitou algumas situações para imóveis valor um pouco maior, só que por outro lado, imóveis usados aí tá financiando a média de 60%. Então dificultou também por outro lado. Acho que a mudança principal foi essa. Teve algumas situações também no subsídio, né? O subsídio hoje chega, dependendo do perfil do cliente, pode pegar até 55 mil em subsídios. Só que não dá para você falar, é renda tal. Então ela precisa ser feita uma avaliação de acordo com o perfil. Então, tem gente que, se a pessoa for casada, se for juntar renda, se tiver filhos, então tem toda uma avaliação que tem que ser feita na hora ali de acordo com o perfil do cliente. Tem toda uma dinâmica que precisa ser feita antes de fazer o crédito, né? Tu falou ali do faixas 4, né? Isso. E esse mercado, como é que está girando? Ele complica, que é o imóvel até 500 mil? Até 500 mil. E clientes com renda de até 12 mil. E hoje o que vende mais, assim? O que tu já falou ali que é a faixa 1, né? O teu é a faixa 1. Mas, assim, hoje, a procura em geral no mercado, como é que tu vê que está acontecendo, assim, sobre esses imóveis do Minha Casa Minha Vida? Assim, a procura, ela é grande, ela é boa. Só que, no meu caso, a minha maior efetividade é a faixa 1. Por que essas outras faixas, ela não é a mesma coisa? Por causa dessa situação ali da liberação de crédito ser menor nos imóveis usados. Então, tu vai vender imóvel novo, aí ele tem um preço mais padronizado, a avaliação de engenharia ela é mais enxuta. Então, normalmente, a entrada do cliente tende a ser um pouco maior. Então, são coisas que dificultam na hora de um fechamento. Então, se o cliente não tiver um preparo financeiro, vai ter sempre essa dificuldade. Certo. Me diz assim uma curiosidade, tá? Saindo um pouco do nosso roteirinho, é mais fatos. Caso perdido, tu já falou assim, esse aqui eu perdi, mas eu fui lá e recuperei. Tu tens uma história assim para contar pra gente? Olha, esse imóvel aqui estava fechado, chegou lá, teve algum problema e agora a pessoa conseguiu contornar essa venda. História eu sei que você tem. Eu já tive alguns casos. Eu vou fazer uma outra narrativa agora só para chegar nesse ponto. Por exemplo, assim, aconteceu, por exemplo, do cliente, por exemplo, no início da minha carreira nesse mercado, por exemplo, assim, se eu pegasse um cliente frio, que é aquele cliente da internet, eu perdia 95% deles, às vezes pela falta de know-how, de conhecimento no mercado. E hoje é o contrário. Por exemplo, eu efetivo 95% do cliente cliente frio que vem da internet.
Referente à situação que De uma venda perdida. de venda perdida, Aquela venda que você contornou, que foi difícil. Eu sei que você é meio corajoso. Você não lembra, mas eu lembro, né? Teve um caso, o Eliseu, ele colocou o cliente dentro da casa sem nem estar com o contrato de financiamento assinado. Não sei se tu lembra desse caso, Lembro. mas eu lembro desse caso. eu faço, assim, não é tão incomum isso. Ele fez a mulher vir lá de São Paulo para assinar um financiamento, assinar o negócio, sei lá, e o homem já estava morando na casa fazia uma semana. Né? Isso aí, eu lembro que nessa época aí foi uma boa, uma venda que praticamente já não, a venda ia cair pelo lado da vendedora, né? Sim. E foi que de alguma forma Na verdade, né? tipo assim, ele ia desistir porque não conseguia se mudar e precisava se mudar. Então aí eu fiz toda uma força-tarefa, dei garantias, né? Dei minhas garantias para que efetivasse esse negócio. Então, realmente, eu não lembrava desse caso, mas aconteceu. E não foi só um caso desse, né? Tem outros tem também. outros casos desses. Então, para ver que o homem dá né, uma coragem meia, né? E como é que tá, assim, essa busca da... Como é que eu vou te dizer? Hoje tu tá vendo uma movimento... os imóveis usados hoje estão um pouco mais difíceis de acesso, talvez, do que os imóveis novos. Os imóveis novos hoje, nessa faixa que tu trabalha, ele é melhor de vender. O que uma pessoa que está... Eu sou faixa 1, procurei o Eliseu, tenho a entrada, mas eu queria um imóvel bom. Como é que a gente... O que tu vai me indicar? Como é que vai funcionar esse... Olha, por mais que os imóveis novos do Minha Casa Minha Vida sejam mais... a linha de crédito é mais específica para eles, mas por incrível que pareça eu vendo mais imóveis usados. Tipo, uns 80% das minhas vendas é imóvel usado. Por quê? Porque por causa do preço. Normalmente o imóvel usado 80% em média do preço de mercado. Que isso facilita no crédito do cliente. Uhum. Mesmo que às vezes tenha que usar, por exemplo, até maio, por aí eu fazia muito banco privado. Aí subiu a taxa de juro, aí eu tive que migrar para esse outro mercado, né? Que era um pouco que eu fazia menos antes. Mas por incrível que pareça, eu ainda vendo mais imóvel usado que imóvel novo. Bom, o imóvel novo também tem uma facilidade, também por questão de preço, né? Que é um pouco menor o preço, mas fica um pouco mais acessível para a pessoa comprar, né? Mas me diga uma coisa assim, o que te trouxe para se especializar nesse segmento de baixa renda? Ajudar as pessoas a conquistar seus sonhos? Porque é um segmento, esse segmento do Minha Casa Minha Vida faixa 1 ali, é muito mais realização de sonho, a pessoa que quer sair do aluguel, né? Eu acho que é essa questão mesmo, de ajudar as pessoas a sair do aluguel. E é uma coisa que não é só questão financeira, não é só dinheiro, porque o faixa 1 nem te dá tanta grana assim. Só que você consegue, são dois motivos, tu consegue fazer mais número e também a realização do sonho das pessoas, que normalmente é o primeiro imóvel, né? Então, assim, eu já teve situações de cliente que chorou dentro do imóvel. Me conta mais me conta uma história dessa. Então, assim, era a pessoa que... Normalmente os meus clientes são clientes... a maioria de indicações de cliente que fez um bom negócio comigo, que passa para outros, e essa pessoa me procura também. Ou aquele cliente que bateu em 10 portas, às vezes em 10 imobiliárias, e o pessoal... Não é que dificultou, mas o pessoal passa uma realidade do mercado de uma forma muito não entendida pelo cliente. Então, e aí, tipo, eu tenho uma conversa mais natural e normalmente acaba fechando. Mas me conta essa história da pessoa que chorou quando recebeu a casa. Você lembra ainda desse fato? Foram várias, não foram só umas. Digamos assim, eu tô há
há 2 anos e meio, por aí mais ou menos, eu vendi em torno de uns 50 imóveis mais ou menos já. Só que daí fala assim, 50 imóveis é, né, uma comissão boa, porque nem, tipo, foi muito imóvel de parceria, outros imóveis de indicação, outros imóveis que era que eu era estagiário, então não é tanta tanta comissão assim, né? Mas assim, teve várias situações. Teve uma cliente que eu corri atrás para ela uns 8 meses mais ou menos. A gente foi para tudo que é lugar, foi para Joinville, foi para Araquari, foi para Itajaí, foi para Tijucas, e eu acabei fechando num imóvel muito bom para ela. Ela comprou sozinha, uma moça com 22 anos, comprou sozinha no Tabuleiro, em Balneário Camboriú. Então, isso foi muito impactante para ela, porque assim, na família dela ninguém tinha conseguido imóvel. Ela veio lá do Nordeste para Balneário para trabalhar, pagar aluguel, e conseguiu esse sonho, realizar, né? Um sonho, né? Aí teve outra cliente também, que foi na época era minha funcionária ainda, eu não tinha me desligado da empresa. Tipo, ela tinha batido em muita porta e não tinha conseguido. Aí eu passei a situação para ela, inclusive hoje o imóvel dela, eu que administro a locação. Quando eu entreguei a chave para ela, os dois chorou. Então, essas coisas impactam muito a gente e motiva a gente a querer fazer cada vez mais e melhor. Não, beleza. A gente vai fazer mais mais um intervalinho para tomar mais uma água, para a gente já entrar no nosso último bloco. Caso você ainda não sintonizou a gente, entra lá no 98fmlitoralscc.com.br, bota lá no web player, tá? E pode lá fazer sua janta tranquilamente. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente já volta com o último bloco, onde a gente vai falar mais um pouco dessas histórias aí sobre as aquisições do Minha Casa Minha Vida, sobre esse ramo desse imóvel, que ele é bem interessante. Na sequência a gente já volta. 6 horas e 46 minutos desse dia 14, dessa quinta-feira gelada, desse ventinho gelado ali fora. Temperatura aqui dentro está 23 graus, mas lá fora já deve estar ali nos seus 18, 17, bem fresquinho já, né? Então a gente está entrando nesse último bloco aqui com o Eliseu, que é um corretor especializado nessa linha do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria fazer uma pergunta para você. Tu que já lida bastante com esses imóveis, já contaste ali que já fez mais de 50 vendas nessa tua carreira. E quais são os maiores mitos assim da compra do imóvel? O que a pessoa... Porque tem muito diz que me diz, muito acha que não acha, né? O que são os maiores mitos assim sobre... Eu acho que eu vou falar o principal. O maior mito é que normalmente a pessoa pensa ou acha ou fala que tem um momento certo para comprar. Certo. Eu acho que o momento certo é agora, né? Ao invés de você esperar para comprar, compra e espera, que essa será a sua decisão de milhões. É isso aí. O imóvel é uma coisa que não nos valoriza, né? Então, e sobre quem acha assim que está muito caro comprar imóvel hoje, que dica que você tem para esse cara? Porque tem muita gente que fala assim, não vou comprar hoje porque está muito caro. Mas a pessoa não pensa na valorização. Eu acho que caro é o aluguel. Caro é o aluguel, né? Porque assim, se a pessoa fazer a conta do que ela gastaria de aluguel a longo prazo, ou a médio, ou mesmo a curto, praticamente o dinheiro que ela gasta no aluguel é o dinheiro que ela pagaria do imóvel dela. Só que a diferença que o aluguel foi pro dono do imóvel e a prestação que ela pagou vai pro bolso dela depois. Digamos, tem muita gente, inclusive clientes meus, que compra imóvel, aluga o inquilino, paga o imóvel dele. Dali 10 anos ele tem um imóvel quitado de 500 mil reais, que o inquilino pagou e o inquilino não tem. Então, às vezes, essa dificuldade que as pessoas têm de entender que faz a diferença entre ela decidir comprar ou não, né? Comprar o imóvel.
o imóvel é uma coisa que sempre valoriza, né? Então, não, é o famoso não tem erro, né? O cara vai lá, compra o imóvel, o imóvel... me corrija se eu estiver errado, mas assim, o imóvel... Tem gente que fala assim, o imóvel está caro. O cara tem uma taxa lá de 13% ao ano. Vamos botar banco particular, né? 12, 13% ao ano. Aí tu compra o imóvel, só que a pessoa não pensa na valorização dele, né? Aí tu compra uma taxa de 12% ao ano, mas às vezes o cara vai lá numa outra, vai comprar um carro, por exemplo. Ali a gente está falando de taxa de 21, 22% ao ano, que é a taxa do 1,70. Para hoje, com uma taxa de 1,70 para um carro financiado, não é tão caro, né? Então, não sei se concorda, discorda. O que tu pensa sobre isso? Tipo, pagar taxa, porque tu paga uma taxa por uma coisa que é tua, né? Mas eu acho que o carro ele vai desvalorizar. O imóvel vai sempre valorizar. Então, você decidir comprar um imóvel, nunca vai ter erro. E nunca vai perder dinheiro, né? Então, eu acho que é uma decisão assertiva. Que as pessoas que procurar buscar conhecimento ou buscar alguém especializado para fazer um cálculo sobre isso, sempre vai decidir assertivamente pela compra. A melhor opção, como todos ali, principalmente as partes mais antigas, né, as pessoas mais sábias, elas sempre falam assim, imóvel a gente nunca perde dinheiro, né? Então, às vezes, nem sempre é caro. Às vezes a gente só está olhando com o olho, com uma visão errada da coisa, né? Tipo, não vou... É que nem tu falou do aluguel. O aluguel o cara vai pagar 10 anos, ele vai muitas vezes com o aluguel ele paga a parcela do cara que comprou o imóvel, né? Então tu vai lá, comprou o imóvel e tem uma parcela. Aí a pessoa vai lá, aluga e paga o dinheiro do aluguel, paga a parcela do cara que teve coragem de ir lá e financiar, né? E aluguel é uma coisa também que a gente sabe que tem bastante procura, né? Exatamente. Assim, eu vou falar do nicho que eu atuo, né? Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, primeira faixa, a média de parcela deles do imóvel pronto é de 700 a R$1.000. Dificilmente passa desse valor que o comprador paga. E normalmente eu alugo esses imóveis por R$1.500 a R$1.600, ou seja, paga quase 2 parcelas. E mesmo assim, às vezes, tem gente que decide não comprar, que não entende. Então, assim, mas quando a gente senta, explica certinho, normalmente a maioria das decisões são favoráveis à compra. Quem pensa acaba não... Quem faz essa conta do imóvel sempre acaba optando realmente por fazer a compra, né? E o que te torna, me conta, o que te torna hoje um corretor especializado nesse segmento, que é esse segmento que é tão importante assim para as pessoas conquistarem os seus sonhos? Eu acho que o conhecimento que eu busquei de todas as formas, com parceiros, e atualização de mercado também, né? Porque é muito volátil isso. Fala assim, a pessoa pode ser mais especialista possível, mas tu tem que estar atento às mudanças, às atualizações. Porque hoje está uma coisa, a semana que vem pode já ser outra. Então sempre fazer essa varredura, né? Das linhas de crédito, das melhores possibilidades, das melhores opções para poder entregar o melhor para o cliente. Isso é extremamente importante, né? E essa parte também que eu penso principalmente de uma continuidade, né? Que às vezes acontece muito de ter o corretor que ele fala, não preciso saber dessa parte. Só que que nem eu penso que é que nem o médico. Se tu vai lá consultar com o médico, eu não estudei bem essa parte de dor de barriga, claro, existem os especialistas, né? Mas eu penso que o corretor de imóveis ele é o médico generalista. É o cara que tem que saber um pouco de tudo para atender bem o cliente. Então, porque às vezes tu vê que o cara não quer estudar, de uma semana para outra muda a regra de alguma coisa. Os saques de FGTS mesmo, eles são campeões de mudar a regra a cada mês, né?
Minha Casa Minha Vida, ali sempre envolve bastante FGTS nessas operações, né? E então, uma vez a cada 60 dias está mudando alguma regra. Ah, porque não pode? E essa história do segundo imóvel e do FGTS, assim, o segundo imóvel, no Minha Casa Minha Vida, pode? Pode. Pode? Tu pode, assim, na verdade, assim, ó, tu pode comprar no Minha Casa Minha Vida, desde que você já tenha o imóvel quitado e tu não pode comprar na mesma cidade. Então pode, com algumas exceções, né? A gente vamos entrar nesses mitos aí nesses mitos do Minha Casa Minha Vida. Porque esse é um grande mito, né? Ah, eu comprei uma casa no Minha Casa Minha Vida, agora não posso mais usar. Você pode comprar de novo. Pode. Pode comprar de novo. E pode usar FGTS. Desde que o imóvel que você comprou tenha quitado. E o imóvel novo que você está comprando não pode ser na mesma cidade onde você comprou primeiro. Tem que ser uma cidade diferente. Tem que ser outra cidade. Tá. E outro mito que tem do FGTS. Eu posso usar o FGTS 2 vezes para comprar outra casa? Porque dizem que o FGTS só usa uma vez só, né? Não, pode. Pode dentro das regras que eu acabei de falar, né? Tipo, não pode ser, por exemplo, você não pode usar no imóvel na mesma cidade. Ou, por exemplo, a pessoa tem um imóvel que está atrelado a um financiamento em outra cidade. O imóvel não está quitado e você mudou de cidade aí, você não pode usar. Então tem algumas regrinhas ali que são bem específicas e você precisa estar bem atento para passar de forma correta para o teu cliente. E tens algum mito assim que passa na tua cabeça sobre essa Minha Casa Minha Vida, que tu vê, que as pessoas falam, as pessoas comentam muito, fala assim, cara, tá errado, não é assim que funciona. O que eu percebo, assim, é que às vezes a pessoa tem uma expectativa que o Minha Casa Minha Vida vai resolver tudo. E não é. Então, depende de perfil, depende de uma orientação adequada, depende de uma série de critérios. Apesar de ser um mercado muito favorável para baixa renda, mas assim, tem uma série de critérios que precisa ser seguido para ter uma assertividade e um fechamento adequado. Tem que ter não basta só ter só vontade, tem que ter um pouco de paciência também, né? Exatamente. Então, por exemplo, teve situação de cliente que eu trabalhei a renda do cliente 11 meses para fazer um fechamento. E aí, às vezes, a pessoa em 20 dias já quer desistir. Uhum. Então, eu procuro ser muito aberto, muito transparente nessa parte para que não tenha frustração, né? Porque é assim mesmo. Então, tem uma série... por exemplo, tem várias análises que o banco faz. E às vezes uma coisa bem pequena às vezes não conseguiu ali no dia 20, no dia 25, a gente deixa virar o mês, aí no dia 5 consegue. Então, é tudo uma questão ali de você saber lidar, né? E também tranquilizar o cliente que não é tudo na hora que ele quer, às vezes precisa ter um pouco de paciência. E a paciência, e a gente sabe que quando a gente lida com essa parte de financiamento é uma coisa primordial, né? Então, realmente, às vezes a gente passa análise de crédito numa semana, a gente fala que vira o banco, né? Vira o sistema do banco, aprova, né? Então, é bastante dinâmico esse nosso mercado, né? E me diz onde é que eu quero comprar um imóvel, onde é que eu acho o Eliseu hoje? Bom, assim, eu sou autônomo, no momento eu ainda não tenho escritório físico, eu tenho bastante parceiros, mas assim, me encontra hoje pelo WhatsApp, 479-9707-3993, na minha página do Instagram, Eliseu Mossi, com 2 S e 2 I. E também no site da Fast Sale, que eu tenho parceria com a Fast Sale. Eliseu Mossi, com 2 S, 1 I, corretor.fastsaleimóveis.com.br. Então, quem quiser aí, tiver interessado nessa linha de imóveis, aqui em Porto Belo não tem, né?
Minha Casa Minha Vida, ou tem alguma coisa de imóveis Minha Casa Minha Vida aqui? É difícil, né? Não. Que não tem. Na verdade, assim, tem até 500 mil, mas não seria especificamente o meu nicho, né? Sim. Eu tenho alguns parceiros, se quiser procurar, se tiver interesse, com certeza a gente pode estar fazendo facilitando, né, essa negociação, mas não, eu sou mais nichado no faixa 1, né? Não, quem quiser, quem aí estiver procurando mais informação, pode procurar Eliseu aí nesses contatos, pelo WhatsApp, pelo Instagram dele. Quero te agradecer por ter vindo aqui hoje. Já se passou nossa horinha nesse bate-papo aqui. Eu acho que ficou bem claro algumas coisas ali do Minha Casa Minha Vida. A gente ficou sabendo que quem já teve pode ter de novo. A gente quebrou alguns mitos. Então, quero te agradecer por, nessa quinta-feira, ter se disponibilizado, vir aqui para a gente fazer esse bate-papo, essa troca de experiências, né? Então, que desejo aí muita felicidade, muita sorte, muitas vendas, muita gente que a gente possa ajudar, que tu possa ajudar nessa caminhada. E também quero deixar um convite para a semana que vem. Semana que vem tem um rapaz que eu vou trazer aqui, que ele vai falar sobre consórcio, tá? Ele vai dar uma aula de consórcio aqui pra gente. Você que estiver pensando aí em trocar seu carro, trocar de casa, fazer um estudo, fazer uma viagem, na quinta-feira que vem o Lucas vai estar aqui. A gente vai trocar uma ideia bem legal por isso. Agradecer, boa noite a todos, ótima quinta-feira e até semana que vem.